a vingança não é natureza do reino. Então nós vamos ver o que a lei falava sobre a retribuição, que é o olho por olho, dente por dente. O Antigo Testamento, onde se encontra lá a lei mosaica, lá na Torá, o Antigo Testamento apresenta esse princípio da retribuição no que é chamado da lei do talião. É assim que é chamado, a lei do talião. O que é a lei do talião? A lei do talião, ela foi dada, ela foi ali anunciada para evitar a vingança. Então, quando alguém praticava esse mal, tá? A lei do talião era princípios ali apresentado para que aquele que sofreu o mal não viesse a se vingar. Tá? Então a lei do talião ela traz princípios que sim ia castigar aquele ofensor, aquele que fez o mal. E esse castigo ao ofensor evita a vingança. Essa é a lei do talião. Então, olho por olho, dente por dente, isso é a lei do talião. Se alguém fizesse um mal, esse alguém sim ia ter punição, mas seria aí livre da vingança, mas seria punido pela lei do talião. Ou seja, uma punição na medida certa, na medida correta, porque a vingança é um exagero, a vingança excede. Tá? Então a lei do talião mostrava isso, ela foi dada, para evitar a vingança. Esse era o princípio da justiça da lei mosaica. Vamos ler em Êxodo, capítulo 21, a partir do versículo 24 e o 25, para os irmãos entenderem essa lei do talião, e que ela não se restringia somente olho por olho, dente por dente, e entender melhor isso. Êxodo 21, capítulo 24 e 25. Olha o que diz lá. Isso estava na lei. Essa é a lei que Deus entregou a Moisés, para Moisés entregar ao povo. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Segue. E quando alguém ferir o olho de seu servo, ou o olho de sua serva, e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente de seu servo, ou o dente de sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. Até aí, segue essa lei, segue ainda em alguns versículos aí mostrando. Mas o que quer dizer isso, olho por olho, dente por dente? O propósito dessa lei, a lei do talião, esse olho por olho, dente por dente, ferida por ferida, queimadura por queimadura, buscava essa lei alcançar dois objetivos. Primeiro, como já mencionamos, tá? Era uma lei que buscava aí evitar a raiva, tá? Evitar a raiva, e a vingança, e a punição excessiva. Então, se alguém ferir o olho de alguém, aquele que feriu não deve impedir que o olho dele seja furado. Porque às vezes a vingança e a raiva é assim: se alguém me fere o olho, eu vou querer que ele perca o olho, os braços e as pernas. A vingança, ela sempre vai exceder. E a lei do talião diz: não deve ser assim. Tem que ser uma punição na medida certa. Aquele que fere não deve ficar impune. Aquele que faz o mal, ele não deve ficar impune. Mas ele tem que receber a retribuição, não de forma exagerada. Então o objetivo da lei do talião é restringir mais crimes, porque a vingança excede, produz mais crimes. O camarada que se sente lá ferido, ele vai se vingar, ele vai cometer mais crime, ele vai tirar o olho, vai tirar um braço, vai tirar uma mão, vai tirar uma perna e não vai parar.
certo? E também impedir a vingança pessoal, a punição excessiva, a retaliação com raiva. O melhor exemplo que nós temos no Antigo Testamento sobre isso é Gênesis capítulo 4, o versículo 23 e 24. Aqui vai ficar bem clarinho o porquê da lei do talião. Aqui tem um personagem, o Lameque, que era um descendente de Caim, que depois nós temos um Lameque que era o pai de Noé, não é o mesmo Lameque aquele ali, aquele é descendente de Caim. E disse Lameque às suas mulheres, o primeiro cara aí que teve 2 mulheres no contexto bíblico, aí você veja o perfil desse cidadão. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Aí nós percebemos que Lameque, ele era um homem vingativo que excedia a justiça. Um jovem pisou no pé dele, o que ele fez? Ele matou o jovem. De repente o jovem esbarrou lá nele, e ele, tomado de uma vingança, tomado por um ódio, por uma ira, ele vai e mata o rapaz. Um homem feriu ele vai lá e mata aquele homem. E ele diz, olha, Caim vai ser vingado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7, quer dizer, não tem limite. A vingança para Lameque não tem limite. Esbarrar, olhar feio para ele tomado por esse conceito, esse dito, como ele diz ali, olhar feio para ele era perder a vida. E esse era o padrão que Lameque ali tinha como seu conceito de justiça. A lei do talião, ela vem para evitar exatamente esse excesso. Tá? Se Lameque vivesse no período, claro que Lameque viveu bem antes, né? Mas se Lameque vivesse no período da lei mosaica e fosse ali um judeu, se o cidadão que feriu ele não sabe que forma de ferida se deu a ele, pela lei do talião ele só poderia ferir o cidadão que o feriu na mesma altura, da mesma forma. Se o jovem pisou ele lá, pisou no pé dele, ou esbarrou nele, Lameque, pela lei do talião, ele só poderia lá dar um pisão também no jovem. Essa lei, então, ela procura restringir mais crimes. Se nós enquadrássemos Lameque aqui na lei do talião, ele estaria cometendo mais crimes. Então ela restringe mais crimes e ela também impede a vingança pessoal, a autojustiça, tá? E essa lei do talião, então, ela regulamentou ali aquele povo, aqueles hebreus que estavam ali se organizando, que saíram lá do Egito como escravo, e Deus está entregando ele uma constituição civil para regularizar ali aquela sociedade. Imagine se não tivesse essa lei, né? Ia prevalecer esse dito de Lameque. E aí ia ser uma mortandade, um desrespeito, né? Ia ser tudo em excesso, tá? Mas a lei do talião, ela procura justamente aí evitar a punição injusta. Olho por olho, dente por dente, ferida por ferida, queimadura por queimadura, são princípios do sistema de justiça civil da lei mosaica. Aquele que se investe contra outro com maldade, a lei do talião diz, ele tem que ser punido, mas tem que ser punido da forma justa, sem excessos e sem vingança pessoal, tá? Bom, o versículo 43, vamos falar um pouquinho sobre a interpretação
dos líderes religiosos da época. Como diz ali, Jesus fala no versículo 43, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Esse aborrecerás o teu inimigo, como eu falei para os irmãos, isso não tem na lei. Se você ler toda a lei do talião, toda a lei mosaica, não tem isso. Então, de onde eles tiraram isso? Irmãos, eu tenho aprendido ao longo dos tempos, aí envolvido com a fé cristã, que toda fé falsa, toda religião falsa, toda prática ética falsa, ela tem a sua base na invenção. Tudo que é inventado não demonstra a verdadeira doutrina e a verdadeira fé e a verdadeira igreja. Agora, tudo aquilo, toda a fé, toda a igreja, toda a ética moral que é apresentado na revelação divina, que é a Bíblia que você tem, é a revelação de Deus. Toda a fé e toda a igreja que estiver fundamentada na revelação divina, essa é verdadeira. Essa é digna de aceitação. Agora, o que é inventado é uma falsa religião, é uma falsa fé, é uma falsa ética. Os fariseus inventaram a questão essa de aborrecer o seu inimigo. Eles inventaram isso aqui. Isso aqui não está revelado na lei. A lei não quer transmitir isso. Não é a intenção de Deus transmitir o que esses líderes religiosos da época de Jesus estavam ensinando o povo. E o povo aceitava. Como é que o povo se comportava com essa questão da retribuição? Eu tenho que amar o meu próximo, só que para o judeu, ele aprendeu que o próximo dele era outro judeu. Mas eu devo odiar o samaritano, eu devo odiar os gregos, eu devo odiar os romanos. Que aborrecer aqui parece uma coisinha leve, mas não, era um ódio, uma raiva dominante no coração. Então eles aprenderam assim, aprenderam em cima não de uma revelação dada por Deus, mas de uma invenção, de uma má interpretação, de um erro grotesco da interpretação intencional dos líderes religiosos. Tá? Então a gente vê esse exagero aí desses líderes religiosos, que com isso Jesus encontra esse cenário. Veja ali que ele está no sermão, ali na montanha, tem uma multidão ali lhe ouvindo, e essa multidão por longo tempo foi ensinada a retribuir com vingança, com ódio, com raiva, com autojustiça. Essa é aquela multidão que ele tem diante dele. Todos, inclusive os seus discípulos. Que os discípulos demoraram a entender que eles deveriam amar o samaritano assim como eles amavam também os judeus. Amar os gentios assim como também eles amavam seus familiares. Eles demoraram. Então esse ensino de Jesus, ele vem corrigir esse assunto, esse princípio da retribuição, e da má interpretação aqui dos líderes religiosos. Com isso, o cristão não tem tal atitude de vingança. Tá? Por quê? Porque diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 30, diz assim, o Senhor diz, a mim, ao Senhor pertence a vingança. Então por que eu vou me vingar? Mas alguém me fez mal. Você tem que retribuir, mas da forma como Jesus ensinou na revelação divina. Porque a vingança pertence ao Senhor. É o que o escritor aos Hebreus nos ensina. Para o cristão, para o verdadeiro súdito do reino, tal atitude de vingança é inaceitável, é incabível. Essa é uma ética moral do súdito do reino de Deus. É difícil, irmão? É difícil, né? Qual é o primeiro sentimento
aí fora, nos padrões humanos, quando alguém é alvo de um mal, é retribuir. A vingança vai retribuir. Agora eu vou destruir aquela vida. Agora eu vou acabar com a moral dele, com o caráter, com a dignidade daquele cidadão. Mas espera aí, eu só encostei em ti, só esbarrei. A pessoa é dominada por aquele sentimento de vingança, de ódio, e vai exceder uma justiça retributiva por causa desse sentimento de vingança e de ódio. Bem assim, é exatamente assim que a gente vê nos padrões humanos. É exatamente assim que a gente vê nos ensinos das novelas. Eu não olho novela, mas as novelas são tudo iguais. Você vê lá sempre alguém querendo se vingar de alguém, armando, tramando com sutileza uma destruição de uma vida, de uma família, de alguém. Isso é que é ensinado. Agora, o súdito do reino dos céus, ele aprende esse princípio de retribuição, sabendo que a vingança, a autojustificação, não pertence a ele. Isso pertence ao Senhor. E aí o nosso comportamento se torna diferente. Tá? Então, tudo isso, quando a gente consegue visualizar na mente o contexto, e imaginar ali Jesus ensinando isso para aquela multidão, e mudando tudo aquilo que eles tinham aprendido, né? Você deve aborrecer os seus inimigos, odiar os seus inimigos, e amar ali o teu familiar, amar o judeu de sangue puro, mas odiar os demais. E Jesus trazer esse ensino, imagine o choque que deu naquela multidão que estava ali ouvindo. É um contraste, é uma denúncia que Jesus estava fazendo ao ensino errado dos líderes religiosos.